Estudos para concursos para o INSS 2022. Revendo os trequinhos de processo administrativo, direito administrativo. Princípios do processo administrativo. Artigo 2, parágrafo único 1 e 2. A administração pública obedecerá, dentre os outros princípios, a legalidade, a finalidade, a motivação. Daí vamos anotar os que a gente tem que lembrar extras. Motivação é um princípio de quê? Processo administrativo. Razoabilidade também é, proporcionalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Moralidade, ampla defesa. Ampla defesa é um outro engraçado, mas vamos anotar. Ampla defesa. Contraditório. Segurança jurídica. Segurança jurídica é interessante. Segurança jurídica. Interesse público e eficiência. Os processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de... Daí, esses vários critérios vão representando vários princípios. Os critérios de atuação conforme a lei e o direito, que é a legalidade. O atendimento de fins do interesse geral, vedada. Interesse geral. Vedada renúncia total ou parcial de poderes ou competência, salvo autorização em lei. É o princípio da finalidade. Segurado aos seres usuários, ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores que deverão facilitar o exercício de seus direitos e cumprimento de suas obrigações, ter ciência de tramitação dos processos administrativos, em que tenha a condição de interessado, e ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas, e formular alegações e apresentar documentos antes de decisão, as quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Outros princípios. Um princípio de segurança jurídica é mais eficiência, é a observância das formalidades essenciais da garantia dos direitos dos administrados. Também a segurança jurídica, a adoção de formas, isso aqui são os critérios, sabe? Formas simples suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Ampla defesa e contraditório, que é a garantia dos direitos, comunicação e apresentação de alegações finais e produção de provas de interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções. Possam resultar sanções nas situações de litígio. E a legalidade mais proporcionalidade, proibição de cobrança nas despesas processuais. Agora sobre o início do processo. Mas tem muita coisa ainda, tá? Do início do processo. Artigo 5 e 6, inciso 1 e 2. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Daí a pergunta é, como se inicia? Dois meios. Por ofício, que significa que o próprio órgão começou, ou pedido do interessado. Pedido do interessado. É assim que se inicia. Segundo, o requerimento inicial do interessado, salvo os casos em que for admitida a solicitação oral, deve ser formulada por escrito e contar os seguintes dados. Daí tem uma lista de dados. Mas o principal aqui é que tem que ser formulada por escrito. Tem que ser formulada, não é iniciada, é formulada. Formulada, que significa o jeito que é feito. Formulado por escrito. Daí alguns dos órgãos que precisa é o órgão e a autoridade administrativa que se dirige e a identificação do interessado de quem é representante. Depois disso são legitimados como interessados no processo administrativo. Agora, a gente falou como é que inicia, por ofício, por interesse, tem que ser escrito. Tem que ter algumas informações específicas. Agora, sobre os interessados do processo administrativo. Artigo 9, inciso 1 a 4. São legitimados como interessados no processo administrativo, e a lista é as pessoas físicas ou jurídicas que iniciem como titulares de direitos ou interessados individuais ou no exercício de direito de representação, aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos a interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Ou seja, primeiro é uma pessoa, o engraçado aqui é que tem a jurídica também conta. Ou seja, uma pessoa física ou jurídica que tem interesse inicial. A pessoa física, PF ou PJ, com interesse inicial. Esse é um dos interessados. Interessados, com interesse inicial. O segundo é aquele que sem ter interesse iniciado o processo, mas tem direito ou interesse que possam ser afetados pela decisão. Ou seja, a segunda pessoa interessada são
Os que podem ser afetados. Os que podem ser afetados. A terceira pessoa que pode ser, que é legitimado como interessado, é a organização, essas representativas no tocante de direitos de interesse de coletividade. Ou seja, se o processo está falando sobre direitos ou direitos coletivos de uma pessoa ou de alguma coletividade, ela pode, essa entidade pode entrar, ser interessada e ajudar. Porque, por exemplo, que alguém que tenha de algum cargo de algum sistema de trabalho, por exemplo, um técnico, engenheiro, esteja sendo punido por algum processo administrativo. Eles podem proteger esse engenheiro, entende? Basicamente, a terceira pessoa interessada é a pessoa que é o... Como é a palavra aqui? É a organização que pode proteger o outro. É a organização sindical para proteger um indivíduo coletivo, para proteger um indivíduo único ou coletivo. E a última pessoa que eu tenho aqui é as pessoas legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. Basicamente, um advogado pode entrar na treca para proteger uma pessoa, certo? Depois disso, eu tenho o conteúdo de revogação, claro, do processo administrativo. Revogação do processo administrativo. Diz assim, na verdade, nem é do processo administrativo, é do ato. Mas o ato é quase a mesma coisa que o processo administrativo. Fica assim, olha. A vinculação do ato administrativo ao interesse público faz com que todos estejam sempre a sua validade e eficiência, além da conveniência, oportunidade e legitimidade. ECOL. Particularmente no que se refere à eficiência e à conveniência e à oportunidade, o próprio poder público mantém permanente vigilância sobre o ato administrativo. Se perceber que o ato administrativo não mais vem sendo eficiente ou deixou de ser conveniente, a própria autoridade administrativa poderá pôr fim à vida do ato administrativo. Isso se dará na revogação do ato. Se você não percebeu, o ponto forte disso aqui é que tem dois meios. Os atos administrativos podem ter vários problemas, mas só tem dois que podem fazer o treco ser revogado, que não é eficiente, ou seja, fazer isso não está dando certo. A eficiência, ter problema de eficiência igual a pode ser revogado. E o segundo é conveniente. Não é mais conveniente como fazer isso. O que é isso? Não é conveniente, significa, por exemplo, a gente fazia a gente no processo administrativo fazia uma contratação diária de um grupo específico para fazer um serviço específico. Só que não é mais necessário esse serviço, ou seja, não tem mais conveniência esse serviço específico que a gente fazia numa placa de tempo. Por isso não vamos mais continuar o ato de contratação. Por isso é revogado, não é mais conveniente. Isso é o que eu tenho de revogação de ato. Segundo coisa que eu tenho sobre ato é a alcance. No alcance é sobre o quê? Quanto ao alcance, são internos ou efeitos externos. Os alcances do ato podem ser interno ou externo. O interno é os produtos feitos no interior das repartições administrativas. São os atos de operatividade interna das repartições. Os exemplos disso são portarias, instruções ministeriais. E os atos de efeitos externos são todos aqueles que alcançam ou administram os contratantes, em certos casos, os próprios servidores, provendo sobre seus direitos e obrigações negociais ou conduta perante a administração. Perfeito. Depois disso, eu tenho quanto à forma do ato. Tem externos e internos. Alcance. Basicamente, o conteúdo de alcance é interno, a própria organização, ou externo, que alcança outros caras, outros órgãos. Depois disso, sobre a forma. A forma do ato, do COFIFAM, né? Forma do ato. Fica assim. É um ato simples, composto ou complexo. E, de novo, é simples, assim. O simples só tem um órgão, o composto tem mais de um órgão, e o complexo... O composto é que tem mais de um órgão, mas só que os dois não precisam se estar ligados, não precisam se concordar para o ato funcionar. Mas no complexo precisa. Então, o ato simples, a explicação é: o que se aperfeiçoa pela manifestação de uma vontade de um único órgão, unipessoal ou colegiado. O ato composto se aperfeiçoa pela manifestação de vontade de uma única órgão, mas também de uma verificação para se tornar executível, ou seja, executável. De verificação por parte do outro órgão, de ratificação por outra autoridade. E o ato complexo se aperfeiçoa pela manifestação de vontade de mais de um órgão. Tem mais pessoas que são responsáveis para o treco funcionar, da administração. Há o concurso de vontades da órgãos diversos para a formação de um único ato. Tem tantas coisinhas interessantes sobre ato. Agora, isso, ou seja, vamos voltar de novo aqui. O que a gente aprendeu sobre ato. Lembre, é o simples,
composto e complexo. E a única diferença básica deles é quantas vontades são necessárias para que o ato finalize. No simples, só precisa de um, ou seja, ele é rápido para fazer. Só um. No complexo, são mais de um, ou seja, 2 para fazer. E no composto, só precisa de um, mas outro que... Mas ele precisa de mais uma pessoa extra subordinada para executá-lo. Um mais um executor. Executor, basicamente. Eu estou falando executor, mas é abrangente o executor. O executor pode ser a pessoa que necessita de uma certidão para fazer o ato, entende? Ou uma autorização para construir algum lugar, esse tipo de coisa. Próximo ponto do ato é o objeto. O objeto, conforme, né? Objeto. Objeto são 3 pontos. O ato império, ato gestão e ato expediente. Império, normalmente quando falam império é que nem em português, é ordem. Império, gestão e expediente. Vamos ver o que a gente aprende sobre isso. O império, praticado pela administração, no uso de sua supremacia sobre particular. Supremacia, império, faz sentido. São manifestações unilaterais da administração no uso de seus poderes soberanos. O exemplo disso é uma declaração de exproprietária. O ato de gestão é a administração pratica sem o uso do seu poder de coerção sobre destinatários. Sobre os destinatários. Primeiro, basicamente, o ato de gestão é um ato administrativo, só que ele não tem força de ordem. O império tem força de ordem e é igual a um ato administrativo com poder de rei. Ato administrativo. E o de gestão é simplesmente um ato administrativo sem poder de rei. Sem poder de ordem. Sem ato, sem ordem. O que significa não ter ordem é o que falou aqui. Não tem coerção. Significa não ter coerção. Coerção é o poder de obrigar uma pessoa a fazer alguma coisa. E os atos de expediente são destinados a dar andamento aos papéis no recesso das repartições públicas, preparando para a decisão do mérito que será preferida pela autoridade competente. E o que é expediente? É basicamente só a regrinha, é o burocratriz. É o burocratriz para as coisas chegarem na ordem. Serem feitas na ordem. Depois disso, eu tenho o conteúdo de exequibilidade. O que é exequibilidade? É a execução. Quais são os requisitos para um treco ser feito ou ter feito? Que é o ato perfeito, o ato imperfeito, o pendente e o consumado. O ato perfeito reúne todos os elementos, conforme para sua operatividade, sendo apto a produzir seus regulares efeitos, ou seja, está funcionando. O ato imperfeito é o incompleto na sua formação, ou falta-lhe o ato complementar para tornar-se exequível. Basicamente é um ato que teve várias coisas, já passou, se lembra? O ato tem que participar por várias coisas para ele começar a ter efeitos. O que se diz? Vários processos. Daí nos processos, quando passa por todos esses processos, ele vira exequível e está produzindo efeitos também. Mas o ato, embora perfeito, não produz ainda. Eu me perdi agora. Incompleto na sua formação, ou falta-lhe o ato complementar para tornar-se exequível. Ato pendente, embora perfeito, não produz ainda efeitos, pois não se verificou termo ou condição. O que é o pendente? Basicamente não... Ele tem todos os trecos, mas eles não fizeram o que era para ele ser feito. Por exemplo, ele já foi todos os requisitos, fez o pregão, o treco licitatório para fazer uma construção de uma parte de um órgão público, só que, porém, não começou ainda. Talvez por falta de recursos ou porque não chegou a época de fazer. Então é um ato pendente. Bom, o ato consumado é o produziu todos os seus efeitos e é retrativo e imaudível, ou seja, já fez o treco, não tem mais o que fazer. Que nem aquela coisa lá... Bom, nem vou falar. Daí agora, o próximo ponto que eu tenho aqui, mais administrativo ainda, são controles. Os tipos de controles. O que é controle? Controle pelos tribunais de contas. O que é o controle de tribunal de contas? É o poder de controle externo. E aqui é o conteúdo que eu tenho. Controles. A gente falou primeiro de processo administrativo, depois de ato administrativo. E agora a gente vai falar de tipos de controles. Controles. Daí o primeiro que eu tenho aqui é o controle do Tribunal de Contas. O que significa o controle do Tribunal de Contas? Significa controle externo. O controle externo diz assim: por que se deve controlar a atividade financeira do Estado? É preciso a resposta... A pessoa privada pode fazer tudo aquilo que não lhe seja proibido. Pelo contrário, a pessoa pública está proibida de tudo aquilo que não lhe esteja recomendado. A pessoa privada pode gastar tudo o que recebeu naquilo que não estiver proibido, e para isso o controle fundamental é a priori, a fim de evitar gastos
delituosos. A pessoa pública, pelo contrário, só pode gastar aquilo que tenha sido designado, e suas receitas foram criadas em funções desses gastos que deve contrair. Para isso, o controle fundamental é a posteriori, a fim de evitar que já não despesas delituosas, mas simplesmente uma despesa que, à vista dos demais, resulte improcedente. A pessoa privada não tem que justificar a sua existência, senão que existe e logo consome. A pessoa pública tem que justificar a sua existência, ou consegue cumprir seus objetivos, ou não serve para nada. A pessoa pública requer, consequente, um controle ou uma fiscalização de resultados. Se não deu para entender, basicamente, eu também não entendi. Depois disso, tem o controle parlamentar. Mas basicamente o cara só estava falando que o Estado sempre tem que ter um controle, por isso que ele tem que fazer receitas e trequinhos. Tipo, é extremamente difícil para um gastar. Tem que passar por um, que nem naquela coisa dos atos, tem que passar por vários processos. Mas agora o que eu tenho aqui, o importante, o controle parlamentar. O professor Diego Figueiredo define o controle parlamentar, também chamado de controle legislativo. Esse aqui, controle legislativo, é quase a mesma coisa que controle externo. Isso é importante. Como o controle, o que é o controle legislativo? É aquele que é exercido pelo poder legislativo de qualquer dos 3 órbitas federais, diretamente por seus plenários de comissões parlamentares e indiretamente por órgãos auxiliares instituídos por esse fim específico. O controle parlamentar se insere entre os mecanismos constitucionais, defesa e contrapesos pelos quais, como se sabe, cada poder orgânico do Estado recebe competência para interferir na ação dos demais, sempre restrito aos casos inconstitucionais estabelecidos. Esse controle poderá ser de fiscalização, de suspensão ou de anulação e até de punição. A característica principal do controle parlamentar é de ser preponderantemente um controle de legitimidade e excepcionalmente de legalidade. Seu escopo, em última análise, é assegurar que a administração pública processe com fidelidade aos valores de interesses públicos politicamente, prevalecendo segundo a interpretação dos representantes com assento às casas legislativas. Casas legislativas, controle externo. Passa. Depois disso, nem sei, o que é isso aqui? Eu estou confuso com essa corte aqui. Foi a linha do legislador. Está falando de controle e ainda está falando de controle, tá? Agora estou falando de fiscalização. Fiscalização é o que? É o método que é usado para ter controle. Fiscalização. O que eu tenho aqui de fiscalização? Sem acomodação, a fiscalização deverá ser atenta na verificação. Fiscalização, verificação. E o que faz na fiscalização? O que verifica? Daí tem aqui uma listinha de 4 coisas que são verificadas numa fiscalização. Primeiro, a fiscalização verifica a legalidade dos atos que resultam da arrecadação de receita, ou a realização de despesa, ou o nascimento de modificação distinta de direitos e obrigações. Basicamente, ele vê se você não pode cobrar uma coisa se ela não está escrita em lei. É basicamente isso. Ou seja, você tem que verificar se ela está na lei. Esse tributo existe. É por isso que tem aquelas coisas de não pode criar uma lei para que ela seja cobrada imediatamente, no mesmo exercício, entende? Bom, da fidelidade, também tem que se verificar a fidelidade funcional dos agentes da administração responsável por bens públicos em geral. Ou seja, verificar se os caras são honestos. Verificar as pessoas que controlam isso. As pessoas. Sua fidelidade. As pessoas são honestas. E se elas são as pessoas responsáveis certas. Por exemplo, se você contrata uma pessoa para fazer o controle fiscalizativo do dinheiro público, mas ela não tem formação de contador, é muito provável que ela tenha vários problemas. Ou uma auditoria tem vários problemas. Terceiro ponto, o que tem que verificar uma fiscalização é o cumprimento do programa de trabalho, em termos financeiros, de realização de obras de prestação de serviços e ainda, de adequação de execução, esse é o quarto, de execução da despesa de fluxo estabelecido no programa financeiro. Esse é o 3 e 4 estão conjuntos, mas basicamente todos os trabalhos de fiscalização tem que ser, foram tantos que eles já meio que programaram tudo, como é que faz no mundo real. No mundo real ele tem uma listinha de coisinhas para fazer, coisinhas que se uma pessoa seguir, basicamente vai dar uma fiscalização, uma auditoria que deu certo, mais ou menos certo. Não, deu certo, que deu certo e tem as informações básicas para criar uma conclusão. E é isso que o cara vai fazer. Basicamente, siga as regras. Esse é o terceiro ponto de uma fiscalização. Siga as regras dos trabalhos que já estão prontas. Claro, você pode fazer coisas extras também, como uma investigação simples, mas siga as regras. Siga os princípios e regras. O quarto ponto, que a gente acabou de ler ao mesmo tempo, é a adequação da execução. Você já execute certinho. Execute o que você programou. Execute o que você programou. Ou seja, faça o seu trabalho. Programou, faça o seu trabalho. Depois disso, eu tenho o conteúdo de controle ainda sobre o interno. O controle interno.
Controle interno objetiva a criação de condições indispensáveis e eficácia de controle externo e visa assegurar a regularidade de realização de receitas e da despesa, possibilitando a campanha de execução de orçamento dos programas de trabalho e a avaliação dos respectivos resultados e, na sua plenitude, em controle de legalidade, conveniência e oportunidade. E a ela pertence ou confiados. Na verdade, estou me perdido aqui. Bom, o controle interno do Poder Executivo Federal, sabidamente, cumpre a cada chefia exercitar o controle sobre a sua atuação e seus subordinados e o controle em que deve ser exercido em todos os níveis, em todos os órgãos, nos limites de competência, Você não pode sair dos seus limites. Limites de competência. Mas isso não cai muito, mas talvez caia. E ao par desse dever, há uma outra estrutura de controle interno do Poder Executivo na forma da esfera federal. O controle interno do Poder Executivo Federal foi instituído na organização do Decreto 93874 e sua sistematização do controle interno, compreendendo todas as ações relacionadas com o controle de gestão orçamentária financeira e patrimonial dos órgãos de entidade da administração federal com o princípio e a finalidade de. Basicamente. Bom, voltando, basicamente é aquela coisa que mais cai do controle interno. Basicamente siga as regras do. Siga as regras de que o controle interno tem. Falei tudo errado. Basicamente, não quero nem mais falar disso. Próxima coisa, tem uma coisa aqui engraçada sobre serviços autorizados. Deixa eu ver se isso aqui tem a ver com controle. Mas eles caras acham que tem um monte de controle dentro do controle. Serviços autorizados são aqueles que o poder público, por ato unilateral, precário e discricionário, consente na sua execução por particular para atender o interesse coletivo, instáveis ou emergência transitória. São serviços delegados e controlados pela administração autorizante, normalmente sem regulamentação específica, sujeitos por índole a constantes modificações de modo de sua prestação ao público de supressão de qualquer momento que agrava a sua precariedade. Interessante. Serviços autorizados. Nunca tinha visto isso numa questão, mas é interessante. Vai, voltando para as coisas de controle. Aqui. Agora eu vou lá no treco. Eu tenho controle administrativo aqui. O controle e responsabilização da administração. Controle legislativo, controle administrativo. Tipos de forma de controle. E uma treco de verificação de legalidade. Vamos lá. Na ordem de... Primeiro, controle e responsabilidade da administração. Controlar é o quê? É vigiar para conferir a adequação dos atos aos propósitos e norteios que motivam e autorizam. Propósitos, isso é interessante. Deixa eu escrever isso. Controlar é o quê? Propósitos e norteios. Controlar. Mas isso é só interessante para criar uma base para você pensar. Controlar é o quê? Propósitos e norteios. Propósitos e norteios. Ok. Que motivam e autorizam normalmente a própria administração. Normalmente, a própria administração pública exerce o controle sobre seus atos, ou seja, um controle administrativo, através do quê? De seus vários órgãos e sua estrutura administrativa, o que não impede que o poder legislativo também exerça o chamado controle legislativo, e o poder judiciário chama exercer o controle judiciário sobre os atos da administração. Agora, desses carinhas, a gente já falou do controle legislativo, que basicamente é o controle externo, mas tem eu tenho um conteúdinho aqui extra sobre isso, junto com o valor do Tribunal de Contas da União. Bom, mas vamos primeiro ao controle administrativo, que é o teco executivo. O controle interno, que é o controle administrativo. Também chamado de controle administrativo, é aquele que os próprios órgãos administrativos de todos os poderes exercem sobre suas próprias atividades, visando mantê-las nos limites da lei, nos limites da lei, exatamente conforme a necessidade do serviço, exigindo técnicas econômicas de sua realização. Afora, a observância dos padrões ético-morais, dos princípios de que não se pode desviar nenhum ato administrativo. O controle administrativo decorre do exercício do poder-dever, que tem internamente a estrutura administrativa de seu ato fiscalizar, tanto de seus programas, atos, quanto nos dos agentes públicos, até órgãos próprios de tal controle, os órgãos superiores, como as chefias de corregedorias. Interessante, né? Daí um trequinho de
Cadê o trequinho de controlista de tribunais de contas? Daí agora vamos lá pro treco de controle legislativo. Controle legislativo. É engraçado, né, que eles dão nomes diferentes para outras coisas, então eles podem confundir a gente com nomes estranhos. Tipo, você fala controle interno, mas ele fala lá, escreve controle administrativo, mas a definição de controle interno, aí você vai confundir. Mas isso na verdade é tão meio estranho de cair no treco da INSS. Provavelmente não cai, mas eu acho que caiu no antigo. Ou tinha caído no antigo conteúdo. Mas basicamente o que cai é o processo administrativo. E depois do processo administrativo, o treco dos servidores. É basicamente isso só. Bom, o controle externo, como o próprio nome sugere, é aquele exercido por outro órgão, diferente daquele que realizou, é o tipo Tribunal de Contas, e despesa e executou atos de administração e o controle sobre os atos administrativos, tanto dos atos executivos como do legislativo e do próprio judiciário, e exige que sejam legais e consentâneos com os preceitos que norteiam a administração. Pode ser desempenhado pelo Poder Legislativo e o chamado controle legislativo, e pelo Poder Judiciário, denominado controle judicial. Em regra, o controle legislativo é restrito à fiscalização de orçamentários de todos os poderes, enquanto o controle judicial fiscaliza a legalidade de todos os poderes. De novo, o legislativo é uma fiscalização do dinheiro. Se as coisas estão seguindo as regras. E o que são as regras? São a ordem de coisas que eram para ser feitas, como as coisas eram para ser feitas, no modo que foram escritas na lei. E o judicial verifica se as coisas estão seguindo a lei, administrar assim a validade em face do ordenamento jurídico brasileiro. A coisa do Tribunal de Contas agora, quer dizer, ainda tem um pouquinho, que é o controle visa comprovar o controle externo visa comprovar a probidade da administração e a regularidade e guarda de empenho dos bens, valores e dinheiros públicos, assim como a execução de orçamento. E por excelência, um controle político de legalidade contábil e financeira, e o primeiro aspecto do cargo legislativo e o segundo do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas da União e suas atribuições, porque a gente falou disso, que basicamente a principal pessoa que exerce controle externo é o Tribunal de Contas. Ele foi feito pela Lei 4320, que é a lei de AFO, a Lei Financeira Orçamentária. Resultará que cabe ao Poder Legislativo o controle de execução orçamentária e terá por objetivo verificar a probidade da administração e guardar legal o emprego dos dinheiros públicos de cumprimento da lei orçamentária que estão expostas para reformas. Depois disso, eu tenho conteúdo de tipo de forma de controle e verificação de legalidade, que é um tipo de controle. Esse é o principal, né? Que a gente falou um monte de vezes do treco de controle. Ah, achei mais coisa. Eu achei que tinha acabado, mas não. Achei um trequinho de controle interessante. O controle judicial. Bom, vamos lá. Tipo de forma de controle. O controle é exercido em 3 tempos diferentes. O preliminar, o concomitante posteriormente. Preliminar antes de começar a coisa, concomitante ao mesmo tempo, e o posterior depois que a coisa fudeu. O controle preliminar é exercido antes da execução de uma função, diferindo, entretanto, de planejamento. Embora possa parecer que está à altura do mesmo significado, é assim estabelecido o planejamento. Cabe ao controle verificar as condições iniciais que permitam o implementamento do desenvolvimento. Interessante. Próximo. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária prévia, concomitante e subsequente, e além da prestação de contas ou tomada de contas anual, quando instituída em lei ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento de prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores próprios. Isso aqui é de legalidade de Tribunal de Contas. O controle do cumprimento do programa de trabalhos expresso em termos de monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços cabe ao órgão incumbido na elaboração da proposta orçamentária ou a outro órgão, a que, eventualmente, a lei acometer tal controle. Ao serviço de contabilidade, caberá verificar a exata observância dos limites de cotas trimestrais atribuídas a cada unidade orçamentária dentro do sistema instituído para esse fim. Isso aqui não entende muito direito. E, para terminar, finalmente, o controle judicial. Esse também é mais restrito, só existirá se for provocado. Tem que ser provocado, ou seja, alguém tem que ir lá e falar, isso aqui é contra a lei. Daí o cara, um MP, ou quem faz controle judicial, o MP, ele vai lá e verifica. É limitada a conferência de legalidade do ato administrativo. E só para constar, o MP também é um tipo de órgão que nem o Tribunal de Contas, que ele tem poder império, sabe? Bom, ser provocado quer dizer que alguém deve reclamar ao judiciário, promovendo uma ação contra a validade de um administrativo que joga prejudicial e ilegal. Assim, o controle judicial é muito mais um instrumento de proteção à garantia dos direitos individuais. De novo, o controle judicial é para proteger os direitos individuais. É mais isso, né? Do que propriamente o controle geral dos atos administrativos. Portanto, considerar que o judiciário jamais poderá analisar o mérito do ato administrativo. No máximo, há de se pronunciar sobre a legalidade do ato, declarando nulo ou treco. Porque um ato administrativo só pode ser nulo se ele for contra a lei. Lei